Depois dessas visões, eu fui orar e orei até às 4 horas da manhã. Estava orando na madrugada e tive um arrebatamento de espírito. Um anjo me esperava no meu quarto. Descemos até o inferno e fui ao lugar onde vi um rapaz cheio de tatuagens. As tatuagens de monstros que estão desenhadas pelo seu corpo criaram vidas, se transformando em demônios. Os demônios tatuagens atormentava aquele jovem. Se você tem tatuagem pelo corpo que não pode ser removida e se converteu a Jesus, se a sua conversão é sincera e anda na verdade, o efeito maligno da tatuagem foi quebrado. Use uma roupa que venha cobrir a sua tatuagem para não escandalizar. Continuei caminhando pelo inferno junto com o anjo, vi Satanás sentado na mesa com os demônios. Eu e o anjo ficamos de longe observando aquela reunião. Eu podia ouvir tudo o que estava sendo falado. Satanás disse: vamos continuar com o nosso plano de colocar na mente dos incrédulos que não existimos. Eles não podem saber de nossa existência e colocaremos em suas mentes que somos uma lenda. Vamos os fazer acreditarem que somos frutos da imaginação dos crentes. Eles têm que acreditar que o inferno é uma ilusão, apenas uma história criada pela igreja. Muitas seitas não acreditam na existência desse lugar. Até as igrejas estão deixando de acreditar no inferno. Eles pensam que o inferno é a sepultura terrena e enganam os povos com essas mentiras. O povo não pode acreditar que somos reais, e assim quando morrerem vão ter uma surpresa ao vir para cá. Eles irão ver as nossas faces e ficarão arrependidos por terem zombado dos crentes. Deixam-nos continuarem a pensar que o inferno é na terra. Iremos permanecer em oculto para eles, como que nunca existimos, e assim ganharemos as suas almas. Satanás disse: o alvo nesse momento são os pastores que servem ao seu Deus verdadeiramente. Temos que derrubar os seus ministérios. Eles não podem continuar, vamos colocar pedras de tropeços em seus caminhos. Quando eles caírem no pecado, perderá o crédito com o povo da sua igreja que julgarão. Sendo assim, o rebanho ficará sem a direção e vão para qualquer igreja que pode ser uma das nossas. Um demônio se levantou da mesa e disse: tem um tal de Robert, Satã, o que fazer com ele? É jovem e ainda tem uma longa caminhada em seu ministério. Satanás disse: é apenas um de vários homens que estão se levantando da cinza. Estão aparecendo homens iguais a ele do nada para tentar neutralizar os meus planos. Aquele que habita nos céus tem capacitado esses cristãos humildes e frágeis. Os nossos planos estão sendo revelados para esses cristãos. O Espírito de Deus tem mostrado tudo para eles. Não há nada que fique em oculto para esses que estão em comunhão. Eles conversam com seu Deus e o homem das alturas revela tudo a esses crentes. Temos que paralisar eles, tomar todos seus tempos. Somente assim eles não terão tempo para orar, e o seu Deus não poderá revelar mais nada. Eu abrirei as portas de emprego para esses cristãos que vão chegar à noite em casa, não poderão ir à igreja. Eles estão desempregados e passando dificuldades, mas estão aproveitando esse tempo para ganhar almas e se consagrarem. É melhor abrir as portas de emprego para que eles se ocupem e não tenha tempo para evangelizar. Satanás disse: a nossa obra não pode falhar. De repente chegou 3 demônios da terra e se apresentaram a Satanás. Eles não estavam nessa reunião. Esses demônios haviam falhado em uma missão importante. Um deles disse: Satã, não conseguimos destruir aquela igreja. Os membros estão em vigilância. Satanás, enfurecido, deu uma pancada na mesa e disse aos outros demônios chefes: atormentam os 3. Os demônios chefes pegaram os 3 demônios que falharam e começaram a torturar eles. O primeiro demônio foi jogado dentro de um poço de lama, cheio de cobras e escorpiões que entravam em seu corpo.
O segundo demônio foi jogado dentro de uma cela cheio de espadas que ultrapassaram o seu corpo. O terceiro foi jogado dentro de uma gigante frigideira cheio de óleo quente que fritou todo o seu corpo. Satanás disse: isso vai servir de exemplo para os demais que falharem em suas missões. Ficarão 24 HRS sofrendo. Eu uso a contagem da Terra. O homem de branco está voltando, não podemos deixar essas igrejas fazer campanhas de orações. Quando o homem de branco voltar, a igreja não pode estar ativa. Será um desastre se na volta deles os crentes estiverem atentos. Eu quero uma igreja despercebida. Quem conseguir derrubar cada membro terá a recompensa. Mas se falharem serão punidos. Eu quero bons resultados dessa vez para que a minha alegria se exalte. Irmãos, Satanás não perdoa nenhuma falha, ele pressiona os demônios. Comecei a andar pelo inferno. Vi panelas gigantes, caldeirões, tudo com pessoas dentro. A água fervida, cozinhando as almas. Os demônios faziam as almas de iguaria e se alimentavam delas. As almas continuam vivas dentro de seus estômagos. Elas gritavam dentro dos demônios que vomitavam as almas para fora. O anjo e eu continuamos a caminhar. Paramos perto de um demônio que estava preparando uma porção e enchendo os vidros. Eu perguntei ao anjo o que era aquilo. O anjo disse: são vidros que carregam líquidos para ungir pessoas na terra. Eles derramam na cabeça de feiticeiros, satanistas, maçons e falsos profetas para operarem sinais e maravilhas diante dos povos. Satanás também levanta os seus servos. Para ele não há diferença entre uma casa de bruxos e uma falsa igreja, ambos estão nas trevas. Uma igreja que não prega a santidade é igual a uma seita, ambas levam para a perdição. O anjo se afastou 5 metros de mim. Uma legião de demônios de asas veio para cima de mim. Eles pareciam urubus, prontos para devorar a minha alma. Eu desapareci e estava com o anjo perto de um muro sem fim. E começamos a subir voando dentro de um túnel. Estávamos na terra e o anjo me deixou em casa. Quando visito o inferno, fico com mal-estar, não gosto de ir nesse lugar. A minha alma volta cansada e triste. Comecei a orar bastante depois dessa experiência. Satanás não está brincando em seus planos. Tive uma visita do irmão Henry, amigo do meu pai que veio me visitar. Ele disse que veio me ajudar na obra. Esse homem tem mais experiência do que eu em missões. Ele andou com o meu pai e aprendeu muita coisa com ele. Eu não tive oportunidade de fazer missões com o meu pai, pois não estava preparado. Henry me chamou para fazer uma missão na África. Era a primeira vez que eu viajei para um país africano. Chegamos na cidade de Arusha, Tanzânia. Henry disse: Robert, você tem que estar preparado espiritualmente com a couraça da justiça. Aqui os demônios atacam e os feiticeiros enxergam a gente de longe. Eles conhecem toda a nossa vida, sem nunca nos verem. Os demônios contam tudo para eles sobre nós. A única e última vez que pisei os meus pés junto com seu pai, fomos bombardeados e um dos missionários que estava com a gente quase morreu. Eu respondi para Henry: estou preparado e mais maduro espiritualmente para enfrentar a oposição. Pode vir as afrontas, estou pronto para o confronto espiritual contra as forças das trevas. Henry disse: então se prepare contra o ataque das forças infernais. Henry começou a caminhar comigo e vimos um homem chamado Abdallah. Ele pregava o nome de Jesus. Era mais ou menos 1h da tarde e o calor estava em alta temperatura. Eu sofri muito com o calor daquele lugar por me acostumar a morar na Europa gelada. Aquele homem chamado Abdallah fazia cair chuva do céu para refrescar aquela multidão. Eu olhei para aquela maravilha, mas depois, ao olhar para o céu, a minha visão se abriu.
Vi uma legião de demônios nas nuvens do céu. Eles faziam as nuvens ficarem pesadas para cair chuva. Eu vi os vapores de água subindo e os demônios transformavam em água e faziam cair. Henry disse: está olhando para o céu? O que vê? Eu não vejo nada, só as nuvens. Eu disse: Henry, vamos sair daqui, tem algo errado acontecendo. Esse homem pode estar sendo enganado pelos demônios em pensar que é Deus mandando chuva. Ele pode ser inocente ou ele sabe muito bem para quem trabalha. Ao falar a minha visão eu disse: é muito difícil acreditar em tudo, esse lugar está mergulhado de engano e cheio de mentiras. À noite, Henry foi comigo visitar uma igreja. O pastor convidou um pregador que trouxe a palavra naquela noite. Esse homem fez o fogo cair do céu, impactando os obreiros. Eu não senti nada e nem o Henry, somente a igreja que foi incendiada. Quando o culto acabou, os membros ficaram assustados com nós. O rapaz disse: vocês são frios e carnais. Henry não estava se sentindo bem. Eu olhava para o pregador e tentava ver se eu tinha algum demônio influenciando. Não enxergava nada. Quando o pregador terminou a pregação, ele foi embora. Eu fui atrás dele, seguindo na estrada. Até que ele percebeu que eu estava seguindo e parou diante de mim. Ele olhou para mim e deu uma risada. As suas unhas das mãos começaram a crescer e os dentes também. Ele desapareceu e uma fumaça negra inundou o ar. Fiquei espantado. Um demônio se materializou e pregou na igreja, enganando o povo. Até onde esses demônios estão chegando sem se importar que alguém descubra as suas identidades. As igrejas estão insensíveis e não sentem a presença desses demônios no meio deles. Estão cegos, não há discernimento e não enxergam o perigo dentro da casa de Deus. Eu não sei bem como um demônio pode aparecer dentro da igreja personificado em homem. Poderia ser um feiticeiro muito forte ou um demônio. Henry e eu evangelizamos muitas almas nesse país. Voltamos juntos para as nossas casas. Ao chegar em casa, a minha esposa estava com a nossa filha. Fomos visitar uma igreja naquela noite. Conheci um pastor chamado Abdurjan e a sua esposa Agnes. Eles me receberam bem em sua igreja e a minha esposa também. Ao chegar à casa comecei a orar a Deus. Um anjo apareceu para mim e disse: preciso revelar aquilo que está em oculto, antes que uma igreja inteira se perda. O meu espírito saiu do corpo e foi com o anjo. O anjo me levou até a casa do pastor Abdurjan e me mostrou vários pecados que ele cometia em sua casa. O anjo disse: o mesmo pecado que ele está fazendo também a sua igreja está fazendo, porque o incentiva. Ele está fazendo a igreja cometer pecados. O anjo me levou dentro da igreja de Abdurjan. Em cima do púlpito eu vi abominação, objetos místicos e símbolos satânicos escritos no chão do altar. O que o anjo me revelou sobre o pastor Abdurjan foi terrível. Eu aconselho a todos: peça para o Espírito Santo mostrar que é o seu pastor, peça revelação. O anjo me levou perto da casa de uma mulher, o seu nome é Ilka, uma serva de Deus. Eu não cheguei a entrar na sua casa, fiquei com o anjo 10 metros de distância. Ela orava com fervor, eu podia enxergar ela além das paredes. Eu vi a sua casa morada com muro de fogo. Um demônio peludo rodeava a sua casa longe do muro de fogo. Quando a chama abaixava, ele se aproximava. Ela parava de orar, o fogo diminuía e o demônio começou a se aproximar da sua casa. Quando ela começava a orar, o demônio se afastava da sua casa, pois a chama se acendia, ficando em alta temperatura. O anjo disse: quando encontrar com essa mulher, fale para ela não deixar de orar. O anjo me levou à casa do irmão Andrés, da igreja do pastor Abdurjan. Eu vi objetos sagrados dentro da casa do irmão Andrés. O anjo disse:
Ele fez um ritual de magia para entrar na política. Vendo aquelas revelações, um demônio pegou nas minhas pernas e puxou para as partes mais baixas da terra. Em segundos eu estava no inferno, mais uma vez. Estava em cima de um mar de lama, parecendo areia movediça. Muitas almas estavam debaixo daquela lama podre. Eu caminhei por cima daquele mar de lama sem me afogar. Quando passei por cima daquele mar, encontrei um rio de sangue. Aquele rio composto de sangue havia ondas que subiam para cima. E muitas almas estavam se afogando dentro do rio de sangue. Quando cheguei perto das margens, o rio se abriu e eu passei em terra seca. Quando terminei de atravessar o rio, cheguei perto de um lugar onde o fogo cercava tudo. As suas chamas subiam uns 10 metros para cima. Eu passei por dentro daquele fogo e não me queimei. Lembrei-me da passagem de Isaías 43, 20, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passei por dentro do fogo do inferno, o anjo me esperava e trouxe a minha alma até a terra. No outro dia eu fui falar com o pastor Adurjan. Eu disse: o Senhor não está se agradando da sua vida, Ele quer um conserto de você. Não está preparado para dirigir aquele rebanho. Adurjan, enfurecido, disse: eu não acredito nessas revelações e para mim profecias não existe. Adurjan virou as costas para mim. 4 dias depois Adurjan teve uma parada cardíaca e caiu no chão. A sua esposa Agnes foi ao meu encontro para fazer uma oração. Ela poderia chamar o socorro médico, mas a sua fé na providência divina foi maior. Veja o seu relato. Eu me chamo Agnes e vi o meu esposo ser possuído antes de cair no chão. A sua reação estranha não era para ir ao hospital. O que aconteceu foi um ataque espiritual permitido por Deus. Ele tinha que mudar a sua vida diante de Deus. O meu esposo sempre se escondeu detrás de um pastorado, nunca foi um cristão convertido. Quando ele caiu no chão, eu corri atrás de um pastor. E Deus colocou no meu coração para chamar o pastor Robert. Ele pregou uma vez em nossa igreja e gostei muito da maneira como Deus usou ele. Eu me chamo Adurjan, não falei nada para minha esposa sobre a revelação que Roberto me passou. Eu fui possuído por um demônio que apertou o meu coração. Deus não deixou que esse demônio levasse a minha alma. Eu subi até um portão do céu, onde o anjo me recebeu. Ele abriu o livro da vida e mostrou para mim que o meu nome não estava ali. Ele pegou outro livro e me mostrou. Nele estava escrito todas as minhas iniquidades. Ele disse que apagaria todos os meus pecados se eu me arrependesse e não praticasse mais aquilo, mas a minha chance acabou. O anjo pediu para outro anjo me lançar ao inferno. Eu fui julgado e condenado naquele momento. O anjo me jogou para as trevas. Eu caí dentro de uma boca cheia de dentes que me engoliu. Uma força me puxou para baixo. Fiquei 30 minutos, mas eu estava vivo dentro do inferno. Já estava cheio de correntes e cadeados preso em uma prisão. Para a minha esposa eu fiquei 30 minutos morto, mas eu vivi 30 minutos de terror na escuridão. Quando eu voltei ao meu corpo, o pastor Robert clamava pela minha alma. Eu pedi perdão para ele pela primeira vez. Eu converti a minha vida de verdade. Deus começou a falar comigo. Graças ao ministério de santidade de Robert que me alertou. Eu sou Robert, orei para Deus ter misericórdia da vida do pastor Adurjan. O Espírito Santo me revelou que ele não teria mais chance por confrontar a minha revelação. Ele não ofendeu a mim que entreguei a revelação, e sim o Espírito Santo que me usou. Eu clamei a Deus 30 minutos e chorei pela alma dele. Percebi que havia recebido o dom do amor. O Espírito Santo disse:
A oração do justo pôde em seus efeitos. O seu clamor moveu a mão de Deus em favor daquela alma. Eu vi as minhas lágrimas se transformando em ouro ao cair no chão e os anjos colhiam. Eu finalizo esse testemunho para a glória de Deus. Amém.